Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGRE, o fundo de lajes da CSHG, que já é pátria, mas no caso, não sei se vocês já assistiram o vídeo do HGRU, o HGRE ainda não mudou o nome do fundo, nenhum deles está mudando o ticker, tá? Mas o HGRE não mudou o nome do fundo. Eu até falei isso no vídeo do HGRU, eu acho que eles aceleraram a questão do HGRU por causa da emissão. Porque a emissão do HGRU tá para sair, então eles precisavam acertar tudo antes de soltar a emissão. No caso do HGRE, que ainda, se a gente observar aqui no relatório, ele ainda tá como CSHG Real Estate, no HGRU já é o Pátria Renda Urbana, mas saiu um fato relevante agora, né, deixa eu pegar aqui, dia 10 de julho, falando que o fundo ele já vai mudar de nome, ele vai mudar de nome para Pátria Escritórios, Fundo de Investimento Imobiliário. Então, continua sendo o HGRE, mas vai se chamar Pátria Escritórios, né? Vai deixar de ser o CSHG Real Estate, né? O HGRE, e passa a ser o Pátria Escritórios, beleza? Então vamos lá, mais um mês acompanhando ele, ainda judiado pelo mercado, se a gente for ver aqui, o fundo tá, deixa eu ver quanto que ele foi negociado aqui. HGRE, deixa eu pegar aqui, HGRE. 117, né? Então tá um pouquinho abaixo do que ele fechou, mas ainda bem amassado, né? Muito amassado, isso em função de vacância, né? Não tem muito para onde fugir. Pagou 1,50 e aqui, se você assistiu também o vídeo do HGRU, mais um que eu errei. No caso do HGRU eu errei para cima e eu errei para baixo e esse eu errei para cima. Eu mostrei para vocês no vídeo que ele pagaria 1,86, né? Mais ou menos 1,86, ele pagou 1,50. Porém, assim como no HGRU, teve resultado que interferiu de não recorrente, que não teria como, obviamente, eu saber. Me baseei em premissas que o fundo teria que mantendo as premissas atuais, né? Sem ter a questão de não recorrente. Então agora o fundo, ele pagou fundo em junho, ele gerou 85 centavos por cota, só que o resultado foi 38 centavos por cota. E olha só quanto que eu coloquei o resultado, 59. Então, e o que impactou isso? Pagamento do IPTU do edifício Alegria, esse edifício que o fundo vendeu, né, lá pro TEP, só que ele tinha dívida, tinha pendência para regularizar do IPTU, e isso obviamente é por cargo do HGRE, IPTU de 2021 e 2022, e eles tiveram um desconto, inclusive, né, porque teve uma adesão no programa de parcelamento, então eles, em vez de pagar 3 milhões e isso, né? Os custos programados eram de 3,5 milhões, pagaram 2,4 milhões e gerou uma economia de 1 milhão nesse processo aí, mas obviamente teve esse não recorrente negativo aqui que impactou no resultado de 20 centavos por cota. Diferimento do aluguel da Azul, devido à devolução de uma tratativa comercial para possível expansão da área ocupada pela Azul, atual locatário do Jatobá, oferecemos a possibilidade de postergar o aluguel do Caixa Junho para que o pagamento ocorra em 6 parcelas equivalentes de 46 mil aqui, que dá 0,4 centavos. No segundo semestre. Então gerou já mais 0,2 centavos de impacto negativo. No caso do Guaíba, que é um edifício lá do Rio Grande do Sul, que sofreu com os impactos da enchente, eu até comentei isso no relatório passado, que eles isentaram o aluguel no período, o que dá mais 1,2 centavos, né, por cota de perda, e mais uma perda aqui de parcelas remanescentes de desinvestimento, que é custo, né? Dá 0,1 centavos por cota, pouca coisa, mas aqui mostrando, obviamente, que tinha coisas que não tinha como prever, principalmente o pagamento desse IPTU aqui. Pagou 1,50 por cota e a gente já vai ver lá na frente o porquê, como que o impacto disso refletiria no resultado que eu previ para vocês. Eles pagaram quase os 95% de lucro
e aí eles falam sobre os impactos do semestre que geraram esse caixa positivo aí, que foi o Faria Lima. Na verdade, eu confundi, pessoal. O Alegria não é o do TEP, o do TEP é o Faria Lima. Falei besteira lá no começo, tá? O Faria Lima, que foi o que foi vendido para o TEP, que gerou 23 milhões de lucro. A indenização de venda do Alegria, aí sim, não tem nada a ver com o TEP, isso aqui falei besteira. Que gerou resultado de 6 centavos por cota e o recebimento da multa da Armac, da rescisória da Armac, em 6 centavos também. Então, principalmente a venda do Faria Lima foi o que gerou mais impacto para o fundo nesse semestre, o que gerou um baita de um caixa aí para ele distribuir de resultado. Aqui, como no HGRU, assim como no HGLG, aquela retrospectiva do primeiro semestre, né, até para validar com as teses que eles colocaram no começo do ano. E aí os tópicos, a primeira, a venda do edifício Faria Lima, aquisição de CRIs e redução da vacância do fundo. Em relação à venda do Faria Lima, como a gente já sabe, né, gerou um impacto positivo de quase 24 milhões, 2,2 por cota. E também essa foi a primeira parcela. Ainda tem mais 4 parcelas semestrais no valor de 10 milhões, que dá 95 por cota, acrescido ao IPCA, ainda dá um lucro de 43 milhões, né, que é 3,67, ou seja, isso vai manter mais 4 semestres aí para frente para manter os dividendos mais lineares do fundo. E aí eles falam aqui, né, que o fundo receberá a segunda parcela no decorrer do segundo semestre, agora o que vai manter, então ele vai manter esses dividendos aqui de, acho que é 65, né, 65 centavos, deixa eu ver quanto que era mesmo, agora eu esqueci, na verdade 80, ele alterou aqui, né, 88, 85 centavos por mês de pagamento. Aquisição de CRI. E aqui, pessoal, aquilo que eu comentei, não sei se vocês assistiram o vídeo do HGRU, eu comentei sobre isso. O fundo, ele tem o CRI do Shukri Zaidan. Então, quando ele recebe um dinheiro, ele pode fazer 2 alternativas. Ou ele paga esse CRI, e aí, nesse caso, eles teriam que pagar uma multa de pré-pagamento de 2 milhões, e aqui é um ponto importante até para vocês entenderem, mas o que é essa multa de pré-pagamento? Pessoal, quem empresta o dinheiro, qual é o lucro que essa entidade que está emprestando dinheiro tem sobre esse processo? Vamos pensar o seguinte, eu emprestei R$1.000 para você e cobrei R$200 de juros. Você me pagou 1.200. Os 1.000 é o dinheiro que eu te emprestei, então o lucro é os juros que eu te cobrei. A questão é a seguinte, quando você faz um empréstimo longo, você parcela esse empréstimo e esse empréstimo é pago em amortizações mensais. A amortização é o pagamento do principal que foi emprestado e soma-se essas parcelas os juros e a correção monetária. E os juros incidem sobre todo o saldo devedor. E a correção monetária também. Então você está incidindo sobre todo o montante os juros e a correção monetária. Então, quanto mais tempo quem estiver pagando demora para pagar, quem está recebendo é melhor. Por quê? Ele vai receber mais juros, porque você está amortizando menos o saldo devedor está diminuindo em menos quantidade e você tem os juros rolando sobre esse valor. Então, quando o devedor resolve antecipar o pagamento desse saldo devedor, em tese, quem está recebendo vai ter menos lucro, porque ele está recebendo o valor dele de volta, o que é bom, porém ele não está recebendo todo o lucro que ele teria com esse tempo a mais de juros a ser pago. Então, em alguns casos, quando o devedor resolve antecipar o pagamento de um CRI, ele paga uma multa, exatamente até para compensar um pouco dessa perda que o credor vai ter em termos de prazo de juros, né, do tanto de juros que ele teria para receber. Então, existem alguns CRIs que têm esse pré-pagamento de multa. E aí, o que o HGRE fez? Bom, eu tenho uma dívida, que se a gente for pegar aqui, eu tenho uma dívida de... Cadê o CRI Shukri Zaidan? Descendo aqui. Cadê?
Aqui, eu tenho uma dívida de 59 milhões CDI mais 1,65, tá? Essa é a dívida que eu tenho do ativo. Bom, qual que é a minha outra alternativa? Eu tenho um CRI de dívida na ponta do passivo, eu tenho no passivo uma dívida. O que eu posso fazer? Ou eu pago isso e tenho que pagar esses 2 milhões de multa, mas o que eu posso fazer também? Eu compro um outro CRI, eu invisto num CRI. Então, eu me torno credor também de um CRI. Eu tenho nessa ponta, sou devedor desse daqui e compro um CRI de valor parecido, só que com uma taxa maior. Então, o que acontece? Eu tenho um CRI que eu pago CDI 1,65 e eu posso ter comprado um CDI mais 2, por exemplo. Então, eu tenho um rendimento desse aqui maior do que eu pago de dívida desse aqui. Usando o mesmo valor monetário, o mesmo valor que eu poderia quitar esse, eu compro um CRI com uma taxa melhor. Então, o que eu tenho de receita financeira desse daqui é maior do que o que eu tenho de despesa financeira. E é isso que o HGRU fez. Eles falam aqui, ó, comprar outros CRIs na ponta do ativo em volume e taxas equivalentes ao CRI. No caso, eles pegaram taxa equivalente, a fim de neutralizar as receitas e despesas financeiras provenientes da operação. Então, na verdade, nesse caso aqui, ele comprou um CRI de CDI mais 1,65 também, parecido. Porque o que ele tem de despesa financeira equivale ao que ele tem de receita financeira, o que ele tem de despesa financeira. Então essa foi a lógica que eles fizeram aqui. Inclusive no próprio HGRU, eles venderam uma parte do CRI que gerou lucro, inclusive. Então, até a presente data, o fundo adquiriu um volume de 58 milhões de CRIs, o que reduziu o impacto negativo da dívida em 6 centavos por cota em dezembro de 23 para 1 centavo no primeiro semestre. Ou seja, eles ainda têm uma despesa financeira, porém, o que eles já têm de receita financeira reduziu de 6 centavos por cota para 1. É uma estratégia interessante também de se fazer. Redução da vacância, né? O fundo que vinha com 27% caiu para 18%, mas isso também muito em função da saída do Alegria, que o Alegria tinha uma vacância muito grande, com a venda dele, a vacância saiu. Então essa redução de vacância aqui não foi tanto em função do desempenho do fundo, do desempenho da gestão em melhorar, em locar espaços vagos, né? Foi principalmente na saída do Alegria também, que impactou bastante na vacância. Também em fevereiro concluíram a expansão de 1.600 metros quadrados da Beneficência Portuguesa na Torre Martiniano e concluíram a alocação de 1.800 da DASA lá no edifício Cênica, acho que foi mês passado ou retrasado. E aqui, pessoal, a gente vê o quadro, né? E se a gente for observar a dependência de, claro, que ele tem de não recorrente para poder manter esse resultado e a distribuição, ele aumenta no primeiro semestre e volta a cair para 78 no segundo semestre. Então, obviamente que o fundo ainda continua com a questão de melhorar os resultados, melhorar as vendas, mas diferentemente do HGRU, nesse caso aqui, não tem muito que o fundo correr, não tem como fazer emissão, tentar melhorar e diminuir essa vacância com trabalho de gestão, alugando. Na parte comercial, a Torre Martiniano, seguimos com algumas negociações de locação, que aliás já faz um tempo isso, né? Que inclusive demandam mais área que o prédio possui disponível. Eles falam isso, né? Mas ainda não temos nenhuma coisa concreta. Tem uma empresa que isso a gente já falou, que está interessada em explorar o centro de convenções, está evoluindo com estudos arquitetônicos e orçamentários a fim de detalhar melhor o projeto de custo e espaço, mas não é algo rápido, como a gente já viu, já tem acho que uns 2 ou 3 meses na mesma situação. O Antônio Chagas recebeu 2 visitas no mês, sendo que um dos interessados está avançando com estudos de layout e custos. Estamos bastante próximos da empresa e auxiliando todas as frentes necessárias para a evolução do negócio. E a questão do Centro Empresarial Guaíba, que eles estão recebendo diversas visitas de empresas que ocupam espaços térreos em regiões que foram muito mais afetadas. E aí eles falam aqui que hoje tais empresas buscam locais que sejam mais abrigados de uma nova enchente, ou seja, é um ponto negativo aqui. Estamos em discussão para contrato de locação de um andar, com a expectativa de assinatura das próximas semanas. E aí eles estão trabalhando para o prédio voltar, porque inclusive eles até colocam aqui, né, que o edifício Guaíba ainda está desativado e eles estão tentando fazer ele voltar o mais rápido possível, tá? Bom, sobre o resultado, pessoal, eu quero só mostrar aqui o Excel, qual seria o impacto aqui, né, que ele gerou, quanto que ele gerou aqui de recorrente, né? Foi
de resultado, 38 centavos. Se a gente pegar aqui, ó, vamos mudar para 38 centavos. 38. Cai para 1,65. Não é 1,50, ainda tem 15 centavos de cota. O que, na verdade, se a gente pegar esse lucro aqui e tirar, vai para 1,70, vai para 1,74. Então, não, na verdade é ao contrário, né? É isso. Pessoal, nesse caso aqui não tem. Eu até tinha falado, não tem como eu ficar chutando aqui, que de fato esse aqui foi mais difícil, até porque é difícil a gente saber o acumulado, né? O quanto que tá de fato esse 5% aqui que ele faz de retenção. Eu até cheguei a comentar isso no vídeo, que no caso do HGRE seria mais difícil de prever, mas, bom, quase acertei, digamos, né? Quase acertei. Bom, continuando aqui o fundo ele continua com um resultado obviamente menor, né, por causa da questão da queda da cota. O fundo mantém essa estabilidade de 150 mil cotistas. Aqui o patrimônio do fundo super tranquilo, sem nenhum problema de dívida, né? Ele tem, só para vocês verem, pessoal, quando eu falei naquela questão da compra do CRI, ele tem 59 milhões de dívida e 56 milhões de coisa. Então tem um pouquinho de diferença ainda que dá aquele 1 centavo por cota, como a gente viu lá. Bom, o que mais aqui? Grande parte dos reajustes já passaram, agora vai ter uma pancada agora desse mês, que provavelmente vai ter impacto no mês que vem, a gente vai ver isso no próximo mês, esses reajustes de inflação, 24%, né? Então a gente vai ver, se a gente está falando agora de julho, então no próximo mês a gente vai ver um impacto aqui, vamos ver qual foi o impacto desses 24 nos reajustes, beleza? A dívida a gente já falou, né? 59 milhões, ele tem 55 na ponta do ativo. Beleza, pessoal? Então era isso. Mais um mês aí acompanhando o nosso querido HGRE, o que eu falo que é o fundo com mais, que é o calcanhar de Aquiles da pátria agora, né? Não mais da CSHG. E continuamos acompanhando esse fundo imobiliário. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.